Irmãos, na semana passada nós começamos o estudo de Gênesis 27. Eu fiz algumas observações em caráter introdutório e nós vamos dar sequência hoje ao nosso estudo deste livro, deste capítulo mais especificamente. Vamos conhecê-lo, agora tentando entrar nos versículos, cada um deles aqui sendo analisado de modo mais específico. Nós fizemos na semana passada a leitura de todo o capítulo e os irmãos aprenderam acerca de que o capítulo fala. O capítulo conta a história do modo como Jacó, influenciado por sua mãe, Rebeca, ambos enganaram Isaac, que queria dar a bênção da primogenitura a Esaú, seu preferido. E nós vimos como isso aconteceu. Nós lemos todo o capítulo e vimos ao longo da leitura a forma como aquela mulher, juntamente com seu filho, então, se aproveitando da cegueira de Isaac, conseguiram roubar a bênção que seria de Esaú, pelo menos na mentalidade de Isaac e na mentalidade de Esaú, a bênção pertencia a Esaú, o filho mais velho. Nós já aprendemos, nós sabemos que Esaú havia vendido o seu direito de primogenitura para Jacó, mas isso não foi levado em conta na história aqui por Isaac e por Esaú também. Nós sabemos também que havia um oráculo que aparece no capítulo 25, um oráculo que dizia que o mais novo dentre os gêmeos, Esaú e Jacó, o mais novo seria senhor do mais velho, o mais velho serviria o mais moço. E esse oráculo também não é levado em conta nas intenções de Isaac e nos anseios de Esaú. Então nós percebemos essas coisas todas e vemos aqui que eles dão sequência ao seu plano, Isaac e Esaú, aos seus propósitos de Isaac abençoar Esaú, mas Rebeca e Jacó traçam um plano e, aproveitando-se da cegueira de Isaac, Jacó rouba a bênção que teria sido dada a Esaú. Eu alistei na semana passada alguns aspectos preliminares e eu gastei todo o tempo do sermão explicando esses aspectos preliminares, esses aspectos introdutórios. São 5 informações, são 5 considerações que compõem os aspectos introdutórios ou preliminares. E eu gastei todo o tempo do sermão falando sobre eles, e eu quero agora apenas citá-los para que os irmãos recordem rapidinho, porque nós vamos entrar no primeiro quadro narrativo, que envolve os versículos 1 a 4 do capítulo 27. Nós vamos estudar Gênesis 27 de 1 a 4 hoje. São esses 4 versículos que nós vamos estudar hoje aqui, vem do primeiro quadro narrativo que está presente. O capítulo tem 5 quadros narrativos, e cada quadro narrativo é caracterizado por um diálogo muito importante dentro da história. E esse primeiro quadro narrativo, ele tem um diálogo aqui bastante importante no desenrolar da história. Mas antes, vamos apenas recordar os aspectos introdutórios. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o capítulo 27 retoma o tema da rivalidade entre Esaú e Jacó. Esse tema foi abandonado, entre aspas, pelo escritor no capítulo 26, porque o capítulo 26 teve por propósito mostrar Isaac como o sucessor legítimo de Abraão. Nós estudamos todo o capítulo 26 por várias semanas e nós aprendemos isso, a ênfase do capítulo, mostrando, olha, a bênção dada a Abraão, ela caminhou para frente, ela teve um herdeiro, e esse herdeiro dessa bênção é Isaac. E o escritor bíblico provou isso para nós. Todos nós recebemos provas
Isso foi comprovado pelo texto, no capítulo 26, foi comprovado à saciedade. Vimos várias evidências aqui de que Isaac realmente era o herdeiro legítimo de Abraão, inclusive para dar continuidade à promessa feita a Abraão. E nós aprendemos isso durante várias semanas. Quando chegamos no capítulo 27, é retomado o tema da rivalidade entre Esaú e Jacó. A mensagem, o segundo aspecto introdutório importante, a mensagem, uma das mensagens principais do capítulo 27, conforme nós vimos, é o firme comprometimento de Deus com a linhagem de Abraão, apesar dos problemas presentes na família que representa essa linhagem. Nós vemos nesse capítulo aqui coisas terríveis, vemos falhas morais, casamentos errados, nós vemos aqui, nós vemos fraudes, desunião, maquinações, mentiras, conspirações, rancores, tudo isso nós encontramos no capítulo 27. Mas nós vemos que Deus permanece firme no seu propósito de abençoar essa família e fazer com que essa família seja o canal de realização do plano maravilhoso de abençoar todas as famílias da terra por meio de um descendente dessa linhagem. Então é muito importante notar isso. A promessa dada a Abraão é uma promessa incondicional. O pastor Thomas, ele tem alguns estudos, ele apresentou alguns estudos aqui sobre os pactos, algum tempo atrás, tem na internet também, vocês podem acessar, e ele fala sobre essa palavra, ele explica o sentido dessa palavra, e ele aplica essa palavra ao pacto de Deus com Abraão. Olha, é um pacto incondicional, não importa o que Abraão viesse a fazer, não importa o que a descendência de Abraão fizesse, era um pacto incondicional. Deus iria realizar as suas promessas feitas a Abraão, independentemente do que os seus descendentes realizassem ou fizessem. Eles não tinham que ser perfeitos moralmente. Deus se comprometeu unilateralmente, de modo que a promessa era incondicional. Era diferente das promessas ligadas ao pacto mosaico. No pacto mosaico, as promessas eram condicionais. Deus disse ao povo por meio de Moisés: vocês serão abençoados se fizerem isto, 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 isto e isto, mais de 600 mandamentos. Se vocês não obedecerem, então vocês não serão abençoados, será o contrário. Vocês serão amaldiçoados com isto, 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 isto e isto. Então, era um pacto condicional. Aqui não. Aqui o pacto abraâmico era incondicional. E nós percebemos isso, o pacto caminhando, a promessa indo para frente, Deus realizando o seu plano de trazer o Messias ao mundo através dessa linhagem, e isso acontecendo de forma incondicional, apesar de todos os defeitos da família. Uma família com casamentos errados, com desunião entre os irmãos, com maquinações, com fraudes, com mentiras, e Deus usando essa família, apesar dos defeitos dessa família, por causa da incondicionalidade das suas promessas, por causa da incondicionalidade do pacto abraâmico. Um outro traço curioso que nós vimos, o terceiro item que nós falamos aqui em termos de aspectos introdutórios. Nós dissemos que o capítulo 27, curiosamente, é um capítulo em que Deus fica em silêncio. Deus não fala no capítulo 27. Deus fala no capítulo 26, nós vimos aqui na semana passada, os momentos em que Deus fala no capítulo 26, pelo menos 2 ocasiões. Deus fala no capítulo 28, nós vemos Deus se manifestando e falando a Jacó no capítulo 28, mas Deus não fala no capítulo 27. No capítulo 27 é interessante o silêncio de Deus. Ele não diz nenhuma palavra. Os diálogos todos, eu disse que há vários diálogos, são 5 diálogos pelo menos. Nesses diálogos todos Deus não aparece, Ele não dialoga, Ele não fala. E por que isso acontece? É bem provável que isso esteja acontecendo, é bem provável que isso seja uma espécie de recurso literário para mostrar que Deus estava nos bastidores dessa história.
sem anular a responsabilidade de cada personagem. Aqueles personagens todos estavam falando, estavam agindo de plena posse de suas faculdades. Eles não eram marionetes, eles não eram pessoas sem personalidade, não tiveram as suas faculdades mentais anuladas, nada disso. Eles agem de modo dinâmico na história, de modo responsável na história. Eles são responsáveis por tudo que acontece aqui. Eles maquinam, eles planejam, eles fazem coisas, eles dizem coisas, eles tomam decisões, e Deus não aparece falando aqui. Mas nós sabemos, nós que estamos conhecendo a história e tendo contato com a história do livro, nós sabemos que Deus está nos bastidores. Por quê? Por causa do capítulo 25. O capítulo 25 tem 2 versículos que são cruciais para a compreensão dessa história. O capítulo 25 mostra um oráculo de Deus nos versículos 22 e 23. Nós temos que grifar esses versículos para entender profundamente, entender melhor essa história. Vejam, quando Rebeca estava grávida dos dois meninos, dos gêmeos, Esaú e Jacó, o texto diz no versículo 22 do capítulo 25, os filhos lutavam no ventre dela. Era uma luta terrível. Nós aprendemos quando estudamos esse capítulo, estudamos versículo por versículo esses capítulos, e vimos que eles lutavam terrivelmente, violentamente dentro do ventre de Rebeca. Ela pensou que ia morrer. E o texto diz, então ela disse, se é assim, por que vivo eu? E o texto diz, e consultou ao Senhor. Nós não sabemos como ela consultou ao Senhor, mas uma grande possibilidade tenha sido por intermédio de Isaac, que como líder do clã tinha funções proféticas e sacerdotais. Então é possível que ela tenha consultado ao Senhor por meio do marido. E vejam a resposta do Senhor, diz assim, respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, tudo que está acontecendo no capítulo 27, que vai redundar no fato de Jacó receber a bênção e Esaú ter que se tornar no futuro seu servo, tudo isso, tudo que está acontecendo no capítulo 27, que envolve fraude, engano, mentira, tudo isso, pasmem, estava nos planos de Deus. E nós ficamos assustados com isso, quando nos deparamos com isso. Porque o que existe aqui é uma grande tensão, que nós não conseguimos aliviar. Nós vemos os homens planejando o mal, mentindo, enganando, a esposa enganando o marido, o irmão enganando o irmão, o filho enganando o pai. E tudo isso, todo esse mal que vemos aqui, que nós queremos longe das nossas casas, todos esses problemas que queremos longe da nossa família, tudo isso está acontecendo e, no entanto, por trás disso, nos bastidores, silenciosamente agindo, por meio disso, por meio desses erros, e sem anular a culpa de quem age errado, existe Deus dando andamento ao seu plano, já revelado no oráculo do capítulo 25. É interessante isso na Bíblia. Nós olhamos para isso e não entendemos. Senhor, como o Senhor pode realizar seu plano usando instrumentos tão perversos e usando até a perversidade do homem, sem sujar as suas mãos, sem se tornar culpado por essas maldades? E nós olhamos para isso, olhamos para a Escritura, buscamos a resposta, e a Bíblia não fala nada. Ela silencia. Algumas pessoas dão respostas que não satisfazem, que são respostas inventadas, que não estão presentes nas Escrituras. Nós olhamos para essas respostas e dizemos, mas essa resposta não satisfaz, ela não resolve todos os problemas, mas tentam responder, mas a própria Bíblia não responde. É uma tensão que permanece, e isso é importante deixar como está. Se existe uma tensão na Bíblia, e a própria Bíblia não alivia essa tensão intelectual, essa tensão teológica, deixe essa tensão ali como está. Deus quis que ela existisse. Deus quis que houvesse uma tensão insolúvel. Se Deus quis que houvesse uma tensão insolúvel, deixe essa questão insolúvel como está, insolúvel. E nós olhamos para isso então, e nós então silenciamos. Senhor,
Sabemos que o Senhor realiza seus planos. Sabemos que o Senhor age de modo misterioso. Nós sabemos isso. Nós olhamos para isso, na nossa pequenez não entendemos, mas seguimos em frente crendo que o Senhor é soberano e age conforme o Senhor quer. E prosseguimos na história. Nós não vamos ficar parando para debater isso. Nós vamos seguir na história de Gênesis capítulo 27 e 28 e 29. Outras tensões surgirão, nós vamos encarar essas tensões de frente, vamos buscar respostas, descobriremos que elas não existem e vamos seguir em frente. Até o capítulo 50, em 2034. Mas vamos caminhar nessa direção, agindo assim sempre, respeitando o que a Bíblia diz e respeitando o que ela não diz. Porque até o silêncio de Deus é santo. Até o silêncio de Deus é sagrado. Até o silêncio de Deus deve ser respeitado. Quando Ele cala, todos nós também nos calamos. Porque o seu silêncio tem autoridade, o seu silêncio é verdadeiro, há verdade no seu silêncio. E nós destacamos isso, nós falamos sobre isso na semana passada. Nós dissemos também, o quarto item, nós dissemos que o capítulo 27 destaca também a multiforme cegueira de Isaac. Isaac era cego em vários aspectos. Hoje nós vamos entrar em evidências disso. Nos versículos 1 a 4 nós veremos alguns sinais já dessa cegueira, que não é somente uma cegueira física. Nós veremos agora em detalhes, observando agora, nós fizemos uma revoada pelo capítulo 27, nós voamos por cima do capítulo 27 na semana passada. Hoje nós vamos olhar não com um telescópio no capítulo 27, nós vamos olhar para o capítulo 27 com um microscópio, olhando cada versículo. E nós começaremos a ver já a multiforme cegueira de Isaac. Não era cego somente fisicamente, havia outros tipos de cegueira nele. E nós veremos isso nesse texto. E o quinto e último fator que eu enfatizei na semana passada, nos aspectos introdutórios, foi a personagem, o papel de Rebeca como mentora de fraudes e manipuladora de pessoas. Rebeca é assim. Aquela moça bonitinha, que aparece lá na história do servo, junto ao poço, aquela moça maravilhosa que encantou todo mundo, quando nós estudamos aquele capítulo. Ela aqui, ela tem um outro formato. Ela é uma mulher ardilosa, ela é mentora de fraudes, ela é manipuladora de pessoas, ela engana o marido. Ela prejudica o filho, ela causa divisão na família, ela sabe de tudo, ela ouve atrás das portas, ela ouve atrás das paredes, e ela maquina. E nós vemos o papel dela dominante nisso, e nós aprendemos aqui, olhando para isso, entre aquelas lições que se esparramam do texto, aquelas lições que nem sempre o autor bíblico quer destacar, mas aquelas lições que estão anexadas ao texto, nós percebemos presentes no texto ali, de forma sutil às vezes, aquelas lições que se esparramam, que transbordam do texto, nós aprendemos que é muito perigoso isso, é muito perigoso uma família, é perigoso viver numa família em que o pai é cego em vários aspectos, não consegue enxergar os problemas dos filhos, e a mãe é manipuladora e dominadora. E nós vimos o resultado de uma família assim, de um casamento assim. Nós vimos o resultado da união entre um homem que se nega a enxergar os problemas da sua casa, e uma mulher que manipula, que mente, que engana, que maquina. E nós vimos o perigo disso também, mencionamos aqui como um alerta importante para as famílias aqui da igreja. Eu disse que o texto tem 5 quadros narrativos. O primeiro quadro narrativo está nos versículos 1 a 4. O primeiro quadro narrativo nós podemos intitular como Isaac pede para Esaú se preparar para a bênção. Esse é o título do primeiro quadro narrativo, presente aí nos versículos 1 a 4. Isaac pede para Esaú se preparar para a bênção. Vamos olhar então esses versículos, porque esses versículos vão mostrar 3 fatores que dão causa a toda a história subsequente. Esse é o primeiro quadro narrativo.
Na semana que vem, se Deus permitir, nós veremos o segundo quadro narrativo. Esse segundo quadro narrativo é o seguinte: Rebeca convence Jacó a roubar a bênção. Esse é o segundo quadro narrativo, que envolve os versículos 5 a 17. Ela convence, nós veremos Rebeca em ação. Aquilo que nós falamos sobre a esposa ardilosa, a mulher que mente, que maquina. Nós veremos como ela trabalha. Isso no segundo quadro narrativo. Mas agora no primeiro quadro narrativo, nós vemos o diálogo apenas entre Isaac e Esaú, seu filho mais velho. E o nome desse quadro narrativo é esse que eu mencionei. Isaac pede para Esaú se preparar para a bênção. Nós vamos olhar esses 4 versículos então. E dentro desses 4 versículos, nós vamos ver os fatores que dão causa a toda a história que vem na sequência. É o cenário sendo montado. Há 3 fatores que compõem esse cenário, que fazem com que a história caminhe para frente no capítulo 27. E nós vamos olhar então esses fatores. O primeiro fator que nós vamos ver aqui está no versículo 1. E esse primeiro fator que faz com que a história caminhe, que dá causa, é um fator que dá causa à história subsequente, que impulsiona a história subsequente, a história que vem a seguir. O primeiro fator é, no versículo 1, a cegueira de Isaac. Vejam, é muito simples, é muito fácil entender esse texto. Não é um texto difícil. Ele tem uma importância na história da redenção crucial. É um texto de uma importância sem igual para a história da redenção. Tudo que vai acontecer aqui vai fazer com que Jacó vá embora, vá para Padã Arã. E lá em Padã Arã, ele forma sua família com 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. E dessas 4 mulheres nascem as tribos de Israel. Então o povo de Israel vai se formar. E por que isso é importante? Porque é importante que o povo de Israel se forme. Porque a salvação virá dos judeus. Irmãos, tudo isso tem a ver conosco. Se isso não tivesse acontecido, nós não seríamos salvos. Essa é a história da sua salvação, da minha salvação, da nossa salvação. É uma história santa. Você olha e fala, mas não vejo santidade aqui. Vejam, Deus está nos bastidores. Ele está agindo apesar do homem, na sua graça, na sua infinita sabedoria, na sua sábia provisão, no modo como ele administra as coisas, como ele usa causas secundárias, perfis pessoais, como ele usa todos os fatos. Ele faz com que a história caminhe para realizar o seu plano. E qual é o seu plano? O plano é simples: em ti, Abraão, na sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Paulo disse, isso se refere ao Evangelho. Deus prometeu o Evangelho a Abraão, quando disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos aqui vendo o modo como essa família, essa descendência foi caminhando, foi surgindo, foi aflorando na história. E dentro dessa descendência surgirá então esse povo Israel, e a salvação virá dos judeus. Vamos então ver o primeiro elemento ligado a história subsequente, que dá causa à história que vem a seguir, que os irmãos já conhecem, posto que leram comigo a história na semana passada. Primeiro fator, a cegueira de Isaac. Muito fácil de entender o primeiro versículo. Veja o primeiro versículo, vamos entender o versículo, é muito facinho, simples, não há segredos. Diz assim, tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver. Esse fator é crucial para a história. Isaac estava cego. Se não fosse isso, a história não teria caminhado como caminhou. Rebeca vai se aproveitar disso. Jacó vai se aproveitar disso. Os dois mancomunados, eles vão se aproveitar dessa condição física do velho Isaac. Ele não enxerga, ele é cego. Ele não é tolo. Muitos pensam que o idoso é tolo, ele não é. Nós percebemos ao longo da história que ele desconfia de certas coisas.
Ele está cego, mas ele desconfia de algumas coisas. Ele diz: a voz que eu estou ouvindo é de Jacó, não é de Esaú. Você é Esaú? Sim, eu sou Esaú, mas a voz é de Jacó. Chegue aqui perto para que eu toque em você. E Jacó tinha colocado, a mãe dele tinha colocado nele uma pele de animal sobre os seus braços e o seu pescoço. Esaú era peludo, Jacó era liso. Então quando Isaac toca em Jacó e tem contato com aqueles pelos, certamente Esaú era muito peludo, ele percebe: realmente a voz é de Jacó, mas eu percebo que é Esaú. Vem aqui, meu filho, deixa eu lhe dar um beijo. E ele aproxima e abraça o seu filho e beija. E ele diz: o meu filho tem o cheiro do campo, porque Jacó tinha sido vestido com as roupas de Esaú, e Esaú era caçador, e as roupas dele tinham cheiro do campo. E ele sente aquele cheiro. Ele pediu para beijar por quê? Ele estava desconfiado, ele queria sentir o cheiro, se era mesmo do seu filho Esaú. Ele pergunta: como é que você conseguiu tão depressa a caça? Como? Jacó mente: o Senhor mandou a caça ao meu encontro. Mas nós percebemos Isaac o tempo todo desconfiado. Ele não é tolo, ele percebe que algo está errado, mas ele é cego, ele não consegue ter certeza absoluta. E ali então, naquela situação toda marcada por forte emoção, ansiedade por abençoar, ele então cai na história, ele cai no conto, ele cai na armadilha, e ele abençoa então de forma irrevogável o seu filho Jacó, pensando que era Esaú. Mas notem, o texto diz isso: e já não podendo ver. Não sabemos o que ele tinha. Será que ele tinha catarata? Pode ser que sim, numa época em que não havia remédio para isso. Mas é interessante observar o seguinte: na Bíblia, quando alguém está chegando perto da morte, se aproximando do túmulo, uma das marcas é a perda da visão. No Antigo Testamento é assim: a pessoa que está se aproximando do dia da morte, ela perde a visão. Teve uma exceção em Deuteronômio 34. Vejam Deuteronômio 34. Abra sua Bíblia, rapidinho, só uma informação interessante aqui, em Deuteronômio 34, quando nós encontramos uma exceção. Veja, Deuteronômio 34, 7. Veja o que diz. Observe, diz assim, Deuteronômio 34, 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Morreu velho, 120 anos. Não tão velho quanto Isaac vai morrer. Isaac vai morrer com 180 anos. Mas vejam, ele morreu com 120 anos. E observem a exceção aqui: não se lhe escureceram os olhos. Moisés não precisou de óculos, mesmo porque se precisasse não tinha na época. Mas ele continuava enxergando normalmente com 120 anos. É impressionante isso. E notem, o texto prossegue: nem se lhe abateu o vigor. Ele continuava forte, como um jovem. É impressionante isso aqui. Eu acho que andar 40 anos num deserto deve fazer bem para a saúde. Melhor do que qualquer academia. A dieta do deserto e as caminhadas por 40 anos no deserto deixou ele assim. Se alguém quiser fazer o teste, vai caminhar aí pelo cerrado brasileiro, sei lá, durante 40 anos. Mas o fato é que esse velhinho, ele tinha um vigor impressionante. Não tinha perdido a visão e não tinha perdido as forças. Mas ele é uma exceção. O próprio Jacó, é muito curioso notar, o próprio Jacó, tendo se passado ali as diversas décadas, diversos anos, ele também perdeu a visão. E ele se viu, é muito curioso notar isso, Jacó se viu na mesma situação que Isaac se vê aqui no capítulo 27.
querendo abençoar seus descendentes. Vejam como a história é um tanto parecida no capítulo 48. A diferença é que Jacó não foi enganado. Ele quer abençoar os filhos de José, no capítulo 48. E veja a condição em que ele está. O texto diz assim, no 48, versículo 10. Diz assim: os olhos de Israel, 48, 10. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice. Israel é Jacó. O nome dele tinha sido mudado, depois de ter lutado com o anjo. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, como Isaque, seu pai. De modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele. Quem José fez chegar a Israel? Os dois filhos dele. Os dois filhos de José. Ele tinha dois filhos, Efraim e Manassés. E vejam o que acontece na história. Ele não enxerga. Israel não enxerga. Está cego. Como seu pai estava cego quando foi abençoá-lo. E o texto fala: e ele os beijou e os abraçou. Vejam a sequência. É muito interessante isso aqui, o que ele faz. É como se ele estivesse lembrando da sua juventude. É como se ele estivesse lembrando do capítulo 27. Vejam o que acontece aqui no versículo 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. Ele colocou a mão direita sobre Efraim, o mais novo. Ele quis dar a bênção especial, a melhor bênção, o melhor da bênção para o mais novo. Por quê? Estava lembrando do capítulo 27. Ele foi o mais novo um dia, que pegou a bênção. Vejam a sequência. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Veja o que ele faz. Ele cruza as mãos. José colocou as duas crianças na frente dele para que ele colocasse a mão direita sobre o mais velho e a mão esquerda sobre o mais novo. Mas ele cruzou as mãos e colocou a mão direita sobre o mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho. José não gostou. Não era o costume, não era para ser assim. Vejam a sequência. Versículo 15. E abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça, da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Pai, está errado. Você está abençoando o mais novo. Que absurdo. O texto prossegue. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, mas também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Uma situação semelhante. E ele inverte e abençoa o mais novo, talvez se lembrando do que aconteceu nesse capítulo, o capítulo 27. O texto prossegue no versículo 1, realçando a cegueira de Isaque. O texto diz: chamou a Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: meu filho. É interessante essa expressão, meu filho. Por que essa expressão é interessante nesse livro de Gênesis? Por quê? Porque acontece o seguinte em Gênesis. Em Gênesis, essa expressão, meu filho, ela acontece só 11 vezes no livro todo. 8 dessas 11 vezes está no capítulo 27. E essa expressão, meu filho,
ela sempre aparece num contexto de profundo afeto, de profunda afeição. 11 vezes aparece no livro todo, sempre nesse contexto de profunda afeição. Dessas 11, 8 vezes estão aqui, nesse capítulo, mostrando com isso o profundo afeto. O que domina aqui é isso, é o profundo afeto de Isaac por seu filho Esaú. E por que ele tem um afeto tão grande por Esaú? Por quê? Um outro versículo que nós não podemos perder de vista enquanto estudamos o capítulo 27, além do oráculo que foi enunciado, dizendo que Esaú serviria a Jacó, existe uma explicação para esse amor tão grande. No capítulo 25 também, nós vemos no versículo 28, veja o que diz. Isaac, 25, 28, Isaac amava Esaú, porque Esaú era um filho exemplar. É o que está escrito aí? Não. Há uma outra razão não tão nobre. Isaac amava Esaú, porque Esaú era temente a Deus. Não. Por que Esaú era o filho preferido? Nós aprendemos. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. A razão estava no estômago. Ele diz, meu filho. É uma expressão de profundo afeto. Meu filhinho. Ele chama Esaú seu filho mais velho. O objetivo é orientá-lo para que ele prepare uma refeição que vai formalizar a entrega da bênção. Esse é o objetivo. Mas ele o chama com todo carinho. E por que ele tem tanto carinho? É importante observar isso. Ele tem tanto carinho porque ele se beneficia da caça de Esaú. Esaú prepara uma comida gostosa para ele. O amor dele pelo seu filho decorre especialmente por causa dos favores de Esaú que satisfazem o físico de Jacó. E isso faz com que ele feche os olhos para outras coisas, conforme veremos. Aqui então começa a aflorar, nessa expressão, meu filho, começa a aflorar o destaque que o autor quer dar a todo carinho, a todo amor que Isaac tem por Esaú. E esse amor decorre não da admiração por eventuais virtudes, mas porque Esaú sabia preparar um bom prato. E isso fazia com que Isaac fechasse seus olhos para os defeitos horríveis que aquele filho tinha. E a história continua. Nós vemos então aqui esse item no versículo 1, a cegueira de Isaac. É o primeiro fator que dá causa à história subsequente. Por causa da cegueira de Isaac, tudo que vai acontecer depois, de fato acontece. Eles contam com isso. Toda a história gira em torno disso, da cegueira desse homem. Mas veja a sequência, nós temos o segundo fator muito simples, muito fácil de entender, que está no versículo 2. Nós temos aqui o segundo fator que dá causa à história subsequente. O segundo fator é a velhice de Isaac. Não era somente cego, mas estava velho. Isso é importante para a história, porque é pelo fato de ele estar velho que ele se preocupa em dar a bênção. Ele acha que está prestes a morrer. Então o texto diz, disse-lhe o pai, estou velho. É por isso que ele chamou Esaú. Eu estou velho. Está chegando o momento de eu escolher o meu herdeiro. Alguém que vai herdar de modo especial o que é meu, e alguém que vai herdar de modo especial a minha bênção. A minha bênção especial é irrevogável, posto que é uma bênção, por assim dizer, na mente de Isaac, dada no leito de morte. Eu estou próximo da morte, eu não sei o dia da minha morte, mas eu quero dar a bênção daquele que está morrendo para o seu filho primogênito. Eu quero abençoar você com a minha bênção especial.
A velhice de Isaac é que é o contexto que dá base para que ele haja desse modo. Na verdade, ele diz, eu não sei o dia da minha morte, ele diz. Irmãos, na história de Gênesis, demorou muito para ele morrer. Muito tempo. Ele tinha, de acordo com as contas aí de alguns comentaristas, ele tinha nessa época 137 anos. Bom, se eu tivesse 137 anos, eu imaginaria que a minha morte estava chegando, estava perto. E ele faz isso. Ele percebe a cegueira, sabe da sua idade, e imagina, eu vou morrer logo. Mas, quando nós olhamos a sequência do livro de Gênesis, nós chegamos no capítulo 31, vejam o capítulo 31. Nós sabemos que Isaac foi para Padã Arã, fugindo da fúria do seu irmão Esaú. Esaú queria matá-lo depois que ele roubou a bênção. Jacó, eu confundo os nomes, são tantos nomes. Jacó fugiu para Padã Arã e ficou ali em Padã Arã, conheceu as suas mulheres em Padã Arã, e vejam o diálogo do capítulo 31, versículo 41. Prestem atenção, vejam o que ele diz ao seu sogro, quando ele está voltando para casa, quando ele está voltando de Padã Arã, voltando para a sua terra, para a terra do seu pai, para a terra dos seus antepassados. Vejam o que ele diz para o seu sogro, Labão. Ele diz assim, Jacó diz assim, 20 anos permaneci em sua casa, ele diz. Olha, eu fugi do meu irmão Esaú, eu vim até Padã Arã, eu queria ficar um pouco só aqui, até o meu irmão, os planos envolviam eu ficar um pouco só, até que a fúria do meu irmão passasse. Essa foi a instrução da minha mãe, Rebeca. Ela disse, vá para lá, fique lá um tempo, e assim que a fúria do seu irmão acabar, diminuir, você volta. Mas eu cheguei aqui, com esses planos, só que eu conheci a sua filha, Raquel, e me apaixonei por ela, e você disse que eu deveria trabalhar 7 anos para conseguir casar com ela. E eu trabalhei 7 anos, e você me deu a Lia, que tinha problemas nos olhos. Tinha os olhos baços, diz a Bíblia. Não sabemos o que era isso, olhos baços. De alguma forma, os olhos de Lia prejudicavam a sua aparência. Talvez ela não enxergasse direito. E para enxergar, então ela contorcia o rosto, talvez. Como nós fazemos assim? Não é muito bonito, hein? Lia, vem aqui. Que é, pai? Isso prejudicava a aparência dela. Ela tinha os olhos baços e de alguma forma, por alguma razão, isso fazia com que ela ficasse feia. E Labão usou de alguns artifícios ali, enganou Jacó, bem feito, ele era um enganador, e ele fez com que ele passasse a noite nupcial com Lia, e se casasse com Lia. Quando ele acordou cedo, ele olhou, quem estava do seu lado? A moça olhando assim para ele. E ele não gostou, disse, mas você me enganou, eu quero a outra filha. Assim, então é mais 7 anos. Mais 7 anos de trabalho. A outra é mais 7. Nós vamos aprender essa história com o tempo, vamos chegar lá, vamos estudar essa história. Não trabalhou mais 7 anos pela filha mais nova, e ficou com as 2. E aqui, quando ele está voltando para sua casa, há toda uma história aqui, uma fuga, na verdade, de Jacó. Quando ele é alcançado por Labão, que o persegue para impedir que ele fuja, ele diz isso a Labão quando o encontra. 20 anos permaneci em sua casa. Notem, vejam quanto tempo se passou. Depois da sua fuga, depois que ele fugiu de Esaú, que queria matá-lo, ele ficou 20 anos longe de casa. Sem ver sua família, sem ver seus pais. Isaac estava vivo. Rebeca estava viva. Vejam, nós continuamos a ler o texto. E nós chegamos no capítulo 35. E vejam o que diz o capítulo 35, no versículo 28. 35, 28. Diz assim. Foram os dias de Isaac, 180 anos. E vejam, 29. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Ou seja,
Ele foi para Padã Arã, ficou 20 anos lá, depois voltou, ficou ainda outros anos vivendo em Canaã, e só depois seu pai morreu. Há quem diga que se passaram 43 anos depois do episódio de Gênesis 27. Isaac diz: eu não sei o dia da minha morte. E ele só morreu 43 anos depois, com 180 anos, de acordo com a história aqui de Gênesis. Mas, na mente dele, ele não ia viver tanto. Ele achava que ia morrer logo. Então ele chama o seu filho mais velho. E ele pretende então abençoá-lo. E para isso, então, ele vai agora orientá-lo. Nós veremos agora o terceiro componente, o terceiro fator que dá causa à história subsequente. O primeiro fator que dá causa à história subsequente é a sua cegueira. O segundo fator que dá causa à história subsequente é a sua velhice. E o terceiro fator que dá causa à história subsequente é a sua disposição. Ele tem uma disposição no coração, e isso dá causa ao que vai acontecer. Vejam a disposição que ele tem no coração aqui. Observem, diz assim: agora pois, versículo 3, é a disposição do coração de Isaac. Agora pois, toma as tuas armas. Essa expressão se aplica a instrumentos de caça e de guerra. E é importante essa expressão aqui. Esaú tinha armas. Ele tinha instrumentos de morte. E isso é importante, ele sabia lidar com esses instrumentos. Isso é importante porque isso mostra a seriedade do versículo 41. Vejam o versículo 41, diz assim, 41 do mesmo capítulo, diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Não vinha próximo não, ia demorar 43 anos. Mas vejam o que ele diz: então matarei a Jacó, meu irmão. Ele tinha habilidade para isso? Sim. Sim. Ele tinha armas. Ele tinha instrumentos para matar. Ele tinha instrumentos de caça. Ele tinha instrumentos de guerra. A ameaça dele era uma ameaça real. Esaú sabia matar. E tinha armas, instrumentos para fazer isso. Rebeca sabia disso. Quando Rebeca soube dessa ameaça, ela disse: Jacó, vai embora. Você tem que ir embora, porque seu irmão quer matá-lo. E eu sei, nós o conhecemos, ele tem condições, ele tem instrumentos, ele tem habilidades para concretizar essa ameaça. Vejam a sequência. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E prossegue o versículo 4. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Lembram-se do capítulo 25? Isaac amava Esaú. Por quê? Por causa da comida que ele sabia preparar. E aqui é interessante, notem bem, na minha tradução aqui existe um abrandamento do verbo. A minha tradução diz: faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio. Mas na verdade, o que o texto aqui está dizendo, está usando aqui, é um outro verbo. É o verbo amar. É um verbo muito mais forte, mais profundo. Ele está dizendo: faze-me uma comida saborosa, como eu amo. Eu amo aquela picanha. Eu amo. Olha, saia e faça aquela comida saborosa que eu amo. Eu gosto de saborear a sua caça. Eu amo aquela comida. É a disposição de Isaac que faz com que ele feche os olhos para os problemas do seu filho. Se os irmãos olharem Hebreus 12, 16 e 17,
E os irmãos podem olhar agora ou olhar depois, mas é importante que fique registrado aqui. Hebreus 12, 16 e 17 diz que Esaú era imoral e profano. As palavras que aparecem em Hebreus 12, 16 e 17 são palavras que descrevem Esaú como um homem extremamente perverso. Ele era imoral, ele era sujo do ponto de vista sexual. Ele era sujo do ponto de vista moral. Ele era imoral, diz o texto de Hebreus. E é claro que seu pai sabia disso. Talvez isso tenha até ditado a escolha que ele fez das suas mulheres etéias, que eram mulheres perversas. Ele era imoral e mais, ele era profano. A palavra profano que aparece em Hebreus significa alguém que não se importa com as coisas espirituais. Esse é o profano. Ele não liga para as coisas espirituais. Ele não tem respeito pelas coisas de Deus. Ele é só apegado ao mundo e às coisas terrenas, e a prazeres terrenos, e a interesses terrenos. Esse é o perfil de Esaú. E nós já vimos isso, evidências disso, no momento em que ele vende a sua primogenitura, que tinha significados espirituais, posto que se relacionava com a herança da bênção de Deus. Ele vende por um prato de lentilhas. Porque ele era profano. Ele não valorizava as coisas de Deus, as coisas espirituais. Tudo que interessava para ele eram as coisas desta vida. Quando nós olhamos para essa descrição de Hebreus, no capítulo 12, 16 e 17, nós vemos uma descrição do homem moderno. O homem moderno, nós vivemos hoje em dia na geração de Esaú. O homem moderno é o Esaú multiplicado. O homem moderno é isso. Ele é imoral e profano. Não existem palavras que definam melhor o homem atual, o descrente, o incrédulo de hoje. O incrédulo de hoje é assim. Ele é sujo do ponto de vista sexual. Ele é sujo moralmente. E ele é profano. Ele não valoriza absolutamente nada ligado a Deus, a sua palavra, ao seu povo, a sua vontade, nada, nada. Ele despreza tudo isso. Ele é um Esaú, o homem de hoje. E assim era o filho de Isaac. Profano e imoral. Mas nós olhamos para esse texto e vemos que Jacó não se importa com isso. Filhinho, como eu amo você. Prepara uma comidinha para o papai. Prepara uma comidinha para mim, do jeito que eu amo. Você prepara para mim. Ele não consegue, ele faz vistas grossas, ele finge não enxergar quem é aquele homem, e quer dar a bênção de Deus a ele. Pior, despreza o oráculo que certamente ele conhecia, e que tinha estabelecido que o mais novo deveria dar a bênção. Ele despreza isso, ele despreza tudo isso, porque ele gosta de picanha maturada, porque ele gosta de encher a barriga com a caça. Esse é o seu interesse. E vejam a sequência, vejam o que ele diz no final. Ele diz assim: e traze-ma para que eu coma. E vejam o que vem agora. Vejam, o texto diz assim: e te abençoe. Irmãos, essa tradução, ela não expressa a força que está presente nesse texto. Quando o texto diz e te abençoe, o eu que está subentendido aqui, existe um pronome subentendido aqui, o eu, ele diz e te abençoe, ou seja, e eu te abençoe. Esse eu subentendido aqui, no texto original é uma palavra específica. Ele está dizendo, e a minha alma te abençoe. Sabe o que significa? A minha alma te abençoe. Ele está dizendo o seguinte, eu vou traduzir do modo como deveria ser: faze-me uma comida saborosa, como eu amo, e traze-me para que eu abençoe você do fundo da minha alma, antes que eu morra. Que
força é essa? Que filho é esse? Tão maravilhoso, com quem o Pai se relaciona com essa força de coração tão intensa. Traga uma comida que eu amo, para que eu abençoe você do fundo da minha alma, para que a minha alma abençoe você, para que eu abençoe você do fundo do meu coração. Cego. Ele coloca os seus interesses físicos acima da verdade. Não é cego apenas fisicamente. Ele é cego do ponto de vista espiritual também. Por interesses pessoais, por amor a prazeres corporais, ele fecha os olhos para o caráter daquele homem, para o caráter do seu filho, valorizando os prazeres do seu próprio corpo, do seu estômago. É isso que ele faz. E então, esse quadro narrativo termina assim. Termina assim esse diálogo. É o primeiro quadro narrativo que termina aqui. E esse quadro narrativo mostra esses elementos presentes no texto que dão causa à história que vai caminhar. A cegueira, a velhice, a disposição dele. Tudo isso, esses três elementos, vão fazer com que a história aconteça como aconteceu. Vejam o versículo 5, o começo do outro quadro narrativo. Rebeca, a onisciente Rebeca, a que sabe tudo, sempre sabendo tudo. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú. Aqui começamos um outro quadro narrativo. Veremos um outro diálogo aqui, que chega até o versículo 17. É o segundo quadro narrativo que vai até o versículo 17 e que nós vamos estudar na próxima semana, conhecendo essa história. Mas eu quero, antes de encerrar a explicação desse primeiro quadro narrativo, com esses 4 primeiros versículos, eu gostaria de traçar um paralelo muito rápido entre isso que acontece aqui e algumas realidades presentes, atuais e espirituais. É uma espécie de aplicação por ilustração. Nós temos visto aqui que Isaac, ele é cego, não somente fisicamente, mas em outros aspectos também. Ele fecha os olhos voluntariamente para os defeitos do seu filho, tudo isso por amor a prazeres corporais, a interesses pessoais. E em que sentido isso nos ajuda em termos de ilustração? Como nós podemos olhar para isso e ver nisso aqui uma rica ilustração? Muito simples, muito fácil. Os homens ímpios, prestem atenção nessa frase. Os homens ímpios são espiritualmente cegos também. E, como Isaac, eles fazem escolhas em meio à sua cegueira. Os homens ímpios são espiritualmente cegos. E em meio à sua cegueira, eles fazem escolhas. E essas escolhas são baseadas apenas em satisfações corporais e não em valores divinos. É assim. O que vemos aqui é o que acontece com os homens ímpios em geral. Eles são cegos também. E sendo cegos, tomam decisões. E quando tomam decisões, que decisões tomam? Tomam decisões baseadas em interesses corporais, físicos, egoístas, e não com base em interesses espirituais, em valores divinos. Jesus, em Mateus 15, falou sobre isso. Vejam o que diz Mateus 15. Mateus 15 fala sobre cegos assim.
E é interessante observar como eles agem, os cegos que são cegos espirituais. Veja o texto, Mateus 15, versículo 1. Diz assim, um episódio muito interessante aqui do ministério de Jesus. Veja o que diz Mateus 15, como esse texto é atual. E fala sobre cegueira, a cegueira espiritual, de homens que tomam decisões sendo cegos com base em interesses particulares. Veja o que diz. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Eu não tenho tempo agora de explicar o que está acontecendo aqui. Mas os hebreus, os líderes judeus, os mestres judeus, haviam invalidado o mandamento de honrar pai e mãe, desde que o filho se comprometesse a não ajudar financeiramente o pai, dando dinheiro para o templo. Olha, se o filho disser, eu vou dar o dinheiro que eu tenho para o templo e não para os meus pais, ele então está livre de ajudar os seus pais. Honrar pai e mãe é ajudar financeiramente o pai e a mãe. Isso é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é falar, papai, eu te amo, não é isso. Honrar pai e mãe é dar dinheiro, é ajudar financeiramente, materialmente. Eles disseram o seguinte: olha, se o filho disser, olha, isso que vocês poderiam aproveitar de mim, esses recursos, eu vou dar para o templo. É uma oferta especial. Esse filho está livre do dever de ajudar seus pais. Com isso, essa invenção anulava o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Você está livre disso. Ah, você disse isso? Disse. Eu disse que agora eu vou dar oferta na igreja. Então com isso eu não preciso ajudar meus pais. Olha, você está invalidando o mandamento de Deus por causa das suas invenções, das suas tradições. Isso está errado. E Jesus fala isso e explica isso. Ele prossegue no versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Muito importante o que ele vai dizer agora. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Ou seja, coma o que você quiser. Coma o que você quiser. Não tem problema. O que contamina é o que sai da boca. Esse é o problema. Não é o que entra. Pastor, eu posso comer carne de porco? Pode, comer o porco inteiro, se você quiser. Não tem problema nenhum. Jesus santificou todos os alimentos. Pela oração, o alimento é santificado. Não caia no conto do vigário das seitas. Jesus explica aqui que o que contamina o homem é o que sai da sua boca, não o que entra. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a sua palavra, se escandalizaram? Eles dizem. E vejam a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Ele está se referindo aqui aos líderes espirituais. Está dizendo: olha, existem líderes espirituais que meu Pai não estabeleceu. Existem guias espirituais que meu Pai não colocou lá. Eles se colocam nessa posição. Eles se apresentam como árvores, que podem oferecer sombra, que podem oferecer alimento para as pessoas, mas é mentira. São árvores falsas, são líderes que meu Pai não colocou, são líderes que meu Pai não chamou, são árvores que meu Pai não plantou. E toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esses homens não vão prevalecer.
esses homens serão destruídos, esses homens serão aniquilados, são falsos mestres. E ele prossegue na sua explicação. Vejam o que ele diz no versículo 14: deixai-os, são cegos. Vejam aqui, eles são cegos, eles não conseguem, eles não têm discernimento espiritual. Eles não sabem o que é importante, eles valorizam tradições tolas, são cegos, eles desprezam a palavra de Deus em favor de tradições, de invenções. Meu Deus, quantas pessoas não fazem isso hoje em dia? São líderes que desprezam a palavra de Deus e se apegam a invenções humanas. Esses líderes são cegos, são árvores que meu pai não plantou. Esses homens serão arrancados, aniquilados, destruídos. E pior, vejam o que diz o texto: são cegos, guias de cegos. Ou seja, há pessoas que seguem esses homens, são cegos também. E por que seguem esses homens? Nós olhamos para isso e não entendemos. Por que esses homens que ensinam bobagens, que ensinam tolices, que ensinam coisas sem fundamento, que anulam a palavra de Deus e inventam coisas, e ensinam coisas inventadas? Porque eles são seguidos por cegos. O texto, ao que tudo indica, mostra isso. Mostra que eles são seguidos por cegos, porque quem os segue é também cego. São cegos, guiados por cegos. E o texto mostra o destino deles. O texto diz: ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. O fim de todos é o mesmo. Serão todos destruídos, cegos seguindo outros cegos. E nós olhamos para isso e dizemos: como isso pode acontecer? Como um cego pode guiar outro cego? O apóstolo Paulo responde: como um cego pode guiar outro cego? O apóstolo Paulo responde em 2 Timóteo 4. E ele diz o seguinte, em 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4 ele explica como um cego pode guiar outro cego. Por quê? Porque cegos se deixam levar por outros cegos. O texto diz assim, em 2 Timóteo 4, no versículo 3, diz assim: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. São os guias cegos. Eles cercar-se-ão de mestres. São os guias cegos. Cercar-se-ão de mestres, e aqui nós aprendemos por quê. Eles vão se cercar desses mestres cegos. Eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Por que mestres cegos têm seguidores também cegos? Por quê? Porque os cegos seguem esses mestres cegos. Muito simples. Muito simples. A cegueira espiritual não se importa com os valores de Deus. A cegueira espiritual toma decisões com base em interesses pessoais. Jacó escolheu Esaú contra a palavra do próprio Deus. Ele escolheu Esaú. Por quê? Porque era cego. E sendo cego, ele deu preferência àquilo que lhe trazia mais vantagem física, material, individual, mais vantagem corpórea. Por que então nós vemos tanta gente seguindo cegos? Muito simples. Eles desprezam a palavra de Deus, como Isaac fez. Desprezam a revelação de Deus, como Isaac fez. E escolhem os seus mestres segundo as suas próprias cobiças. Os seus mestres oferecem também a sua caça. Os seus mestres falsos oferecem também as suas carnes, oferecem também os seus pratos, oferecem também os seus banquetes. E eles então tomam essa decisão: eu vou seguir esse mestre. Ele é cego, ele despreza a palavra, ele não tem entendimento, ele é ignorante, ele é perverso, ele é mau, ele é profano, ele é imundo, ele é impuro, ele é sujo. Mas eu vou segui-lo, porque o que ele oferece atende às minhas próprias cobiças. Então,
cego que sou, decido então seguir um mestre também cego. E o nosso destino será um só. Nós juntos cairemos no barranco. Queridos, esse é o retrato do mundo moderno. Esse é o retrato das religiões modernas. Esse é o retrato, acredite se quiser, do cristianismo moderno. Cegos guiando cegos. E atraindo cegos com seus discursos que mexem com as cobiças dos homens. E esses cegos então seguem mestres cegos, atraídos por suas promessas mentirosas, atraídos por interesses egoístas, atraídos pelo sabor da caça, atraídos por isso, seguem mestres profanos e impuros, seguem cegos seguindo cegos e cairão todos no final no barranco. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê visão espiritual, para que as nuvens dos nossos olhos sejam removidas e nós possamos detectar quem realmente é Esaú e possamos observar com os olhos da verdade quem é Esaú e nos livrar de decisões movidas tomadas na base de interesses pessoais. Mas sigamos a verdade da palavra de Deus, mesmo que isso traga implicações ruins, mesmo que isso traga prejuízos para a nossa vida. Vamos orar ao nosso Deus. Nós somos crentes, precisamos ter sabedoria, precisamos ter visão correta. Vamos pedir que o nosso Deus nos conceda essas coisas. Senhor Deus, muito obrigado por esses 4 versículos que introduzem a história da bênção dada a Jacó. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude. Nós vemos nesses 4 versículos uma base para uma ilustração importante para nós. Nós, ó Deus, se nos deixarmos levar pela cegueira, nós também tomaremos decisões desprezando a sua palavra e seguindo pessoas profanas e impuras. E com isso, ó Deus, tomaremos decisões erradas. Por isso queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter discernimento espiritual, a ter entendimento e agirmos com base no que a sua palavra revela, no que a sua palavra diz. Ajudando-nos, Senhor, a termos olhos livres dessa cegueira espiritual de que falamos. E assim, ó Deus, possamos viver neste mundo com sabedoria, com entendimento e agradando ao Senhor em tudo que fizermos. Ajuda-nos nisso. Livra-nos dos mestres mentirosos. Livra-nos dos discursos que nos oferecem coisas ligadas à nossa cobiça, que tentam despertar em nós a cobiça. Livra-nos dessas coisas. Ajuda-nos a sermos crentes de verdade, maduros, seguindo a verdade com empenho e dedicação, mesmo que isso tenha um custo pesado para nós. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.